Ao vivo, ajeitando as coisas aqui, né? Deixa eu dar uma baguncinha federal. Estamos aí. O que tá piscante aqui? O que é isso aqui? Ah, por aqui. Então pronto, aqui fica um pouco melhor. Boa noite, Ju, Fabi, Leide Feitosa, Fê Lazzarini, Sabrina. Ah, tudo bom, Sabrina? Meirila. Olha que legal, boa noite, Clara, boa noite. A Thalita já começou, firme, forte, bora, Thalita. Bebê de 5 meses pode comer papinha? Não pode, turma, a partir dos 6 meses. Boa noite, Denise, boa noite, Fê. Então, gente, Pam, boa noite. Paola aí, obrigado, Gabriele, feliz dia dos pais, é isso aí, estamos aí. Eu brinco que eu sou vô dessa criançada toda de vocês aí, porque eu sou pai das minhas pacientes, das minhas mães. Então eu sou meio que o vô da turma. Oi, Andresa, Manaus, é isso aí. A Nath, boa noite. Então, Thalita, a gente evita mesmo, por imaturidade intestinal, né? Às vezes o bebê pode ter uma maturidade muscular, pode apresentar, já vi, tem um vídeo até no TikTok do bebê levantando, tá sentadinho, ele mesmo levanta sozinho, assim, bem engraçadinho. O que a gente faz? É isso mesmo, tenta segurar até os 6 meses aí, para ter menos riscos de imaturidade do intestino. Vamos ver mais uma aqui, ó. Cadê? A Fê Lazzarini perguntando, bundezinha, meu bebê segura o xixi a noite toda, só faz quando acorda, faz uma forcinha, é normal, exame de urina, tudo ok. Depende da idade, né? A gente vê que o bebê pode ter uma certa controle do controle da questão do esfíncter da urina, teoricamente a partir de 2 anos, 2 anos e meio ali. Acho que eu tô muito escuro, né? Eu fico um pouco mais clarinho. Então a gente espera mais para essa fase, mas classicamente não. Classicamente a gente pode ter um bebê que, em teoria, poderia até mesmo já desde 6 meses ele pode controlar a própria urina, principalmente à noite. 5 meses, olha lá a Fê falando. Então 5 meses não é comum. Se os exames de urina estão normais e ficou um pouco de dúvida, vamos num uro, né? Urologista, né? Que atenda crianças, né? É interessante para fazer uma avaliação, mesmo nefrologista, né? Para ficar bem tranquilo essa questão. Mas a princípio, se não tem uma infecção, tem que fazer uma avaliação mais completa, né? Para ver. Mais uma aí, vamos ver mais uma. Obrigado, Fê, pela pergunta, excelente, turma lá. Vamos perguntar aqui, tem caixinha, já tem a caixinha aí do lado, gente. Aciona um comentário, joga ali, tem uma interrogação no balãozinho, vai lá que é mais legal ainda. Bebê de 4 meses, o doutor passou Dexfer, 2 gotas, a bula diz 1 gota, o que fazer? Depende do peso, tá? No caso do Dexfer aí é uma gota a cada 2 quilos, então provavelmente por isso que o colega tenha passado 2 gotinhas, talvez o bebê já esteja com os 4 quilos, mas dá essa conferida aí. Fernanda Maia, obrigado pela pergunta, mas é isso aí, dá uma olhada na bulinha, olha lá, vamos ver. Bebê, Clara Mota, peraí que a Clara tem uma pergunta de 2 partes. Meu bebê tem 4 anos e tem comportamento muito birrento, agressivo, procurar psicólogo, devo, ainda não desfraudou à noite, o que fazer? Então, Clara, o negócio é o seguinte, a gente tem até os 5 anos para fazer o desfraude, antes de 5 anos a gente não vê como uma grande preocupação. Sim, a criança que passa dos 5 anos precisando de desfraude, a gente vai avaliar com o nefrologista, urologista, para poder fazer uma avaliação mais completa. Então, até esta idade de 5 anos a gente ainda vê com uma certa normalidade e tudo mais. Por outro lado, você já me conta do comportamento mais irritado do bebê, que a criança já está ficando mais agitada, irritada, nervosa. A avaliação da psicologia é sempre importante, pessoal, para poder ter uma avaliação do que possa estar acontecendo, né? Verificar o ambiente, se a escola está levando a estresse. Se não teve nenhuma situação de escape em que a criança escapou a urina e teve uma briga, que possa ter deixado um pouco mais sensível, entendeu? Então tem muitas possibilidades, por isso a psicologia nesse momento é uma excelente opção para a gente conseguir avaliar. Importante, tá?
Obrigado pela pergunta, Clara. Vamos lá, mais uma. Vitória aqui, Vitória DTF, perguntando: boa noite, doutor. Acabei de sair do hospital com a minha bebê de 1 ano. Febre desde domingo e não tem mais nada. Só não come e demora muito para dormir. O remédio não adianta, só baixa a febre, mas sair de lá sem o diagnóstico. Então, Vitória, a nossa problema maior com a questão da febre é o efeito que a medicação faça. Então, por exemplo, eu tomo um remédio de febre e esse efeito tem que acontecer. Então, a criança tem que ter, por exemplo, tá com 38, cair para 37,5 pelo menos em 1 hora, e aí a gente passa a considerar que está fazendo efeito o remédio de febre. Se essa febre não está controlando com medicação, tem que ser levada para ser avaliada no pronto-socorro, sim. Muitas vezes a gente pode ter uma criança que tenha aí entre 24 horas de diagnóstico ainda sem ter um foco preciso. É igual um bolo. O bolo eu tiro do forno antes da hora, esse bolo vai não estar pronto. E os sintomas podem aparecer até 72 horas depois do início, entendeu? É que é sempre complicado porque a gente fica tenso esperando um diagnóstico que defina, né, que faça o diagnóstico aí, que acerte o que está acontecendo. Mas às vezes, se a criança não estiver tendo nenhum sintoma de complicação, a gente consegue ir observando essa criança sem precisar imediatamente recorrer a fazer exames. Vou colher o exame de sangue, de urina aqui. Muitas vezes a gente faz. No hospital em que eu trabalho, a grande orientação que a gente tem é realmente, passou de 24 horas com febre, a gente colhe exames. Porque se o exame vier normal, pelo menos eu já tenho um subsídio mais intenso ali para falar para a mãe: o exame veio normal, coisa grave eu sei que não é. Eu ainda não sei o que está acontecendo, junto com você. Mas eu sei que não é coisa grave, eu sei que não tem uma infecção descontrolada no seu filho que a gente está comendo bola no exame físico, entendeu? Não, veio positivo para alguma coisa, já começa a tratar. Raio-X a gente faz tudo com 24 horas. Mas, em teoria, por exemplo, no consultório, aí é outra conduta que eu tomo, porque eu tenho outra proximidade. Eu sei que essa mãe vai me mandar um WhatsApp, eu vou conseguir conversar com ela e a gente vai mediando essa situação, entendeu? Mas em termos gerais, em termos da febre, o que preocupa numa febre? A febre que não abaixa com remédio é uma febre que você tem que levar para ver. É uma febre que você dá a medicação e até abaixa, mas o tempo do remédio é de 6 horas, mas a febre volta com 4, volta com 3 horas. Aí já é uma febre para observar, para ver melhor. E a criança que fica hipoativa, né, que fica pouco ativa, bem derrubadinha, sem querer brincar, amuada, né, como diz aqui na minha cidade, Taubaté, a gente fala que a criança está amuada, né, que a criança está pouco responsiva e tal, que não tem muita reação, aquela criança que abaixou a febre, mas ela não quer comer, ela não quer brincar, não quer fazer nada. Ou seja, a febre até abaixa, mas a criança não melhora. Essa é uma criança para levar para o hospital, realmente para avaliar sempre, tá? Menos de 24 horas, inclusive. Porque se eu tiver uma criança que começou com a febre agora, dei remédio, a febre não está abaixando, hospital, gente. O grande problema da febre é se ela respeita a medicação, sempre. Isso, o estado geral da criança está bem, tá? Então, se o seu bebê, na hora que a febre abaixa, consegue comer, consegue brincar, fica 100%, já dá para ficar um pouco mais tranquilo, tá? Normalmente 1 ano tem as infecções da idade, né? Tem o exantema súbito, tem, às vezes está na escolinha, vai vir um resfriado, vai vir uma gripe, vai vir os sintomas, normalmente no dia seguinte ainda pode surgir. Mas o grande negócio da febre é esse, é ter muito cuidado com o respeito que ela tem pela medicação, esse é um negócio. Obrigado, Vitória, mais uma, bora lá. Um bebê aqui da Naís Franca ou França. O Instagram não respeita a cedilha, né? Bebê de quase 11. Às vezes fica olhando por nada, às vezes não responde quando a gente chama. Então, filma, leva o pediatra a ver, sempre a melhor opção, porque às vezes você descrevendo não é exatamente o que o pediatra está imaginando. Se vocês dois veem a imagem, aí é outra história. Então filma e leva para ver, porque são sintomas que realmente têm que ser investigados, tá? Porque a gente vê a criança que não responde ao próprio nome ainda com os 8, 9 meses ali, tem que ser avaliada sempre. E ficar olhando por nada pode ser uma ausência, mas a gente muitas vezes pode fazer essa ausência, é tipo uma crise convulsiva, só que não dá tremores, só dá essa
A pessoa fica parada, olhando pro nada. Que nem teve um Big Brother aí que tinha o menino Scooby-Doo lá, o filho, o Pedro Scooby, marido da Luana Piovani. Ele fazia momentos em que ele ficava ligadão no ar. Na verdade, ele não chegava a fazer uma crise de ausência completa, mas ele fazia tipo uma desassociação. A pessoa ficava fora do ar um pouco. Tipo, para dar um tempo pro cérebro dar um reboot, dar um reset, entendeu? Mas tem a crise de ausência, que durante esse período que a pessoa está bobolhando ali, né? Bobolhando é um termo que a gente estava até também. A pessoa está ali meio que viajando, essa é a hora que a pessoa, você vai conversar e falar, nossa, você viu que o gato passou na sua frente? Ele, não vi. O gato passou? Não. Entendeu? Que a pessoa fez uma ausência, a consciência dela não estava funcionando naquele momento, são situações diferentes. Então a gente normalmente pede para filmar, para levar, e na dúvida neuropediatra sempre, né, para fazer todos os testes possíveis aí, que são importantíssimos para a gente fazer um diagnóstico bem preciso. Certo, Naís? Obrigado aí, Naís Franca, legal. Próxima, Simone Helena. Normal bebê de 1 ano e 3 meses, os dentes de trás nascerem antes dos da frente? Pode acontecer, Simone, fica igual um vampirinho, né? Os dentinhos assim, os da frente ausentes, né? Acontece, né? A gente sabe que não é incomum. Não é o mais frequente. O mais frequente é nascer os incisivos sempre, né? Os de baixo, depois os de cima e ficar aquela boquinha de roedorzinho, que é a primeira dentição nossa, né? Começa como se fosse um roedor. E depois dessa primeira dentição vira os outros dentes. E muitas vezes não, pode acontecer do bebê fazer tipo um vampirinho. Fica com os dentinhos de trás primeiro, depois vem os da frente. Muito bom, turma. Olha lá, uma da Sabrina aqui. Sabrina perguntando. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Deixa eu tentar fixar aqui o meu negócio aqui de fixar. Fixou. O bebê da Sabrina deve balbuciar com quantos meses? Meu bebê vai fazer 9, dia 27. Então, é outro caso que você tem que muitas vezes mostrar. Por quê? Um bebê pode começar a balbuciar os primeiros a partir dos 3 meses, é o mais comum. A gente vê algumas sílabas ali, algumas consoantes com 2 meses, você pode escutar. Com 3 começa e 4, classicamente é a época do angu, do gugu, dadá, é dos 4 meses, entendeu? Então você tem que ver bem o que é o balbuciar que você está esperando e o que o bebê está apresentando, porque às vezes o bebê está fazendo esse gugu dadá aí, mas você ainda não conectou ele a ser o balbucio esperado da idade, entendeu? Porque com 9 meses a gente espera que o bebê já saia mesmo algumas sílabas, né? O bebê tentar se comunicar ainda com aquelas sílabas bem rudimentares. Então tem que ver. Mais uma aqui, vamos ver mais uma. Fabiana Sander, vamos ver uma aqui. Bebê de 1 ano e 2, indica dar caloba para a imunidade? Então, o caloba, ele é junto com os outros medicamentos todos de reposição aí de flora respiratória, né? Que tem o caloba, tem Monoflan, tem Becan, tem uma turma toda. Ele é um medicamento que a gente indica a partir de 1 ano para proteger da imunidade ali do bebê, né? O que ele faz? Ele tem dentro dele bactérias de flora respiratória. Igual quando a gente tem uma diarreia e vai lá e toma um Floratil, um repositor de probiótico. Ele tem um repositor de probiótico respiratório. Então a criança ficou gripadinha, respiradinha, a gente usa caloba, usa Monoflan, usa Becan, usa a turma toda. Deve ter mais algum que eu estou esquecendo agora. Turma, depois do Covid a minha memória ficou tão ruim, vocês não fazem ideia. A minha cabeça para guardar as coisas de número, que eu peso a criança, eu vou lá e esqueci quanto foi o peso, gente. Então agora eu estou anotando na minha mão. Daqui a pouco eu vou pôr um anotador eletrônico no meu consultório, gente. Tá terrível. Isso aí, mais uma. Gabriele, meu bebê tá com 7 meses e pesa 8 quilos e 750. Só engordou 150 gramas, fiquei preocupado. Já está fazendo as 4 refeições. Então, ó, Gabriele, a curva de crescimento é muito importante, fica atenta, porque a curva de crescimento não pode variar muito abruptamente. Então, um bebê que está ali na curva, que é a curva de, por exemplo, 50%, cair abruptamente para a curva de 25%, de 15%, é um momento a se avaliar sempre, né?
sempre ficar atenta à introdução alimentar, porque a curva não deve variar muito na introdução alimentar, porque toda criança passa pela introdução alimentar e começa a ganhar um peso a menos, sim, mas o que a gente fala? Não pode cair de curva, que daí a gente já bota na ideia, por exemplo, doença celíaca, que é uma coisa que a gente sabe que um dos principais sintomas é a perda de peso na introdução alimentar. A criança mama bem, ganha peso tranquilo, está tomando só leite. Aí quando entra o glúten, perde peso. Porque a criança come, satisfaz o estômago, não tem choro, não tem irritação, mas o peso está só descendo. Porque aquilo que ela come não absorve. Que essa é a verdadeira alergia ao glúten, né? Não é a sensibilidade do glúten, que é a outra história que o pessoal usa muito para os adultos. Os adultos têm bastante, né? Acontece bastante ter sensibilidade ao glúten. E são sensibilidades incompletas, né? Não são sensibilidades completas. São sensibilidades incompletas. A pessoa até come o glúten, mas não absorve 100% e às vezes faz aquele empachamento, aquela barriga estufada. Então, curva. Vai ver a curva de crescimento do seu bebê. O que mais? Valéria Arruda aqui perguntando, belezinha, qual a sua opinião sobre o Mucilon, maisena, etc. Não, são momentos complicados, né? Todo espessante ele tem que ser bem indicado. Então, se você tem uma situação em que você tem um refluxo com pneumonias, com complicações, com otites de repetição, com histórias assim, você vai usar o espessante para evitar o refluxo, né? Se você tem um bebê com baixo peso e você precisa do ganho de peso muito rápido, por uma urgência mesmo assim, que a criança está passando, ela não teve o aporte calórico possível ali, a gente pode, em alguns casos, apelar para os engrossantes aí, né, o Mucilon ou o Stagen, o que for. Mas na verdade, verdadeira mesmo, a gente não deve indicar isso aí como primeiro tratamento, né? Porque você está só oferecendo mais calorias, você não está tratando o que está acontecendo de verdade para a criança. Então, por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade alimentar importante, não consegue comer, não aceita alimentação, é muito seletiva, vá atrás de tratar essa seletividade. E se eu entro com esses tipos de farinhas, aí que ela não come mesmo, porque ela vai estar com a barriga cheia, ela vai estar satisfeita, ela nunca vai estar necessitando de comida, entendeu? Estar com a barriga cheia é um dos fatores. Doutor, tem que passar fome para a criança deixar de seletiva? Também não. Você não pode ir para esse caminho, porque senão também você vai ter uma criança que muitas vezes pode até entrar no mais radical das seletividades, que é realmente não aceitar nada, entendeu? Então tudo tem muito acompanhamento. E eu acho que no Brasil a gente tem uma oferta de farinhas muito exagerada. Por quê? Porque o Brasil passou por períodos muito longos de dificuldade de alimentos, né? O Brasil é um país que é novo, mas passou por fomes, né? Por momentos em que regiões do Brasil ainda tem fome, né? Então a gente sabe que tem culturalmente uma formação clássica de pediatras antigos que ofereciam as farinhas como uma forma de você dar calorias para quem não tinha o que comer. E entrava aí o Mucilon, maisena, Sustagen, entrava a farinha mesmo no leite, o que for. Você entendeu? E entra na cultura daquela família, né? Entra na cultura da cidade, da população. E aí você chega no século 2021, né, 2022, século 2022, você chega nesse período e fala, tá errado. Aí a avó vai querer matar o pediatra, porque fala, mas na minha época o pediatra mandou pôr o Mucilon, né, o Sustagen da criança e tal, entendeu? Porque era um momento de extrema fome, então a criançada a gente tinha essa orientação, não tá comendo, tem que ganhar peso. A gente não, porque eu não passei por isso, porque eu sou novo, tá? Sou jovem. Então é uma grande mudança de paradigma do tempo atual com o tempo passado. Isso é muito importante ter na cabeça. Por exemplo, a avó que a mãe agora faz um BLW, a avó quer morrer com ela, porque, nossa, imagina, eu vou deixar o bebê pegar a comida e enfiar na boca, ele vai engasgar, a primeira coisa que a avó vai pensar. E hoje em dia a gente pesquisa que o BLW ele é menos risco de engasgar do que a comida ofertada pela colher.
entendeu? É complicado, porque nos anos 70, 80, eu cresci nos anos 80, sou de 82, né? E nos anos 80 a gente tinha noticiário diário na televisão ali de a fome no Nordeste, e tinha criançada morrendo de fome no Nordeste. Qual que é a orientação do Ministério da Saúde para os pediatras? A cartilha do pediatra: farinha para todo mundo. Porque o Brasil é enorme, do Oiapoque a Chuí, e a gente precisa padronizar. O que ele vai lá e faz? Ele bota farinha em todo mundo. Então a minha saúde alimentar infantil foi baseada nisso. Não pode deixar de comer, alguma coisa tem que comer. Aí não come o que? A farinha, come o leite. Entendeu? E hoje em dia a gente sabe que não. Hoje em dia a gente sabe que isso só provocava risco de obesidade maior. É a vida. Tudo que entra tem que sair. Tudo que sai às vezes tem que voltar a entrar. A gente nunca sabe, né? O dia de amanhã pode mudar tudo isso que eu estou falando para vocês, porque isso é a ciência, né? A ciência incomoda as pessoas por causa disso. Porque a ciência é a arte de se atualizar todos os dias, de mudar o que era ontem e que amanhã posso estar falando uma besteira aqui para vocês. Eu estou poético hoje, né, cara? Acho que a minha voz fica fora do negócio. Por exemplo, vamos pegar uma aqui da Ingrid. A Ingrid acabou de perguntar uma coisa importante. O bebê dela, 1 ano e 2 meses, associar o sono a mamadeira. Toma em média 5 mamadeiras na madrugada. Passo a noite fazendo mamadeira, trocando fralda. Durante o dia come muito bem. Como desassociar, Ingrid? Primeira coisa, com paciência. Essa é a primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça, Ingrid, para você ter força para fazer essa desassociação. Difícil de falar essa, né? Para tentar desassociar. Porque o que acontece? A criança, ela se liga a rituais e rotinas. Então, quando você tem uma rotina de sono, a criança consegue se ligar à rotina do sono. A hora do banho, bateu 9 horas, a hora do banho. Bota o alarme lá no celular, a hora do banho. Vai pro banho, toma um banho, relaxa e dorme, entendeu? Isso é uma rotina de sono. Agora, quando a gente colocou uma rotina de mamadeiras, prejudica demais mesmo, porque o trabalho que você vai ter que fazer isso no futuro é muito maior. Então o que você vai fazer? Primeira coisa, é natural, é da criança, ela é imatura, tenha paciência, tá? Então não adianta ir com uma energia de conflito, aí, né, vou fazer acontecer, que funciona, mas é traumática. Então a gente tenta segurar um pouco o meio campo. O que você vai fazer? Escolhe uma para tirar, primeira coisa. Escolhe a que você vê que é menos necessária para tirar. Nessa hora, às vezes o bebê ele não está com fome de encher barriga de leite, mas ele pode estar com sede. Então eu acordo de madrugada para tomar água. A gente faz isso, o bebê pode fazer isso também. Então substitua, por exemplo, um leite por água ali naquele momento. Você também pode fazer o quê? Aumentar a diluição. Se for mamadeira, como é o caso, aumentar a diluição. A mãe que amamenta ao seio não tem como aumentar a diluição, mas ela pode oferecer a água nesse momento. A criança de 1 ano e 2 meses, ela tem um copinho de água dela para tomar. Associando a pergunta da Leise Alves aí, quando posso começar a fazer um desmame noturno da criança de 1 ano e 6 meses? Em teoria seria com 2 anos. O desmame noturno é que a Ingrid está passando por um perrengue muito grande. A gente quer reduzir o máximo que for possível. Em teoria, uma criança a partir de 1 ano já pode não mamar de noite, mas a gente só força o desmame noturno mesmo com intensidade a partir de 2 anos. Antes de 2 anos a gente não força. Então, a partir de 1 ano já dá para a gente pensar em começar a fazer. Se a criança aceitar bem, muito que bom, senão não precisa forçar até 2 anos. Então, a partir de 1 ano, essa necessidade de encher barriga de noite, ela já não existe tanto. É que vai da criança, tem que ter maturidade. Por isso a gente ainda tolera até 2, tá? Mas em teoria, a partir de 1 ano, 1 ano e 6, você já pode tentar fazer uma rotina. Então você pega uma mamadeira que você vai tentar tirar. Aquela mamadeira, naquele momento, ofereça água, ofereça colo, ofereça carinho. O seu bebê ele não acorda só para encher barriga, ele acorda para ver você. Porque se eu sou um bebê e eu tenho 75 centímetros de altura, eu moro num planeta em que todo mundo tem 1,70 m, 1 metro a mais de meu que altura. Então, quando eu estou dormindo sozinho, eu vou chorar de medo, certo? O bebê faz exatamente isso. Não só por imaturidade cerebral, mas é uma questão de sobrevivência do bebê. Então, ele quer a presença. Grande negócio. Acordou, chamou,
mamou. Não, ela mamou aquela mamada para dormir, sei lá, 9 da noite. Encheu a barriga, tomou 150, sei lá. A próxima mamada, talvez você não precise oferecer o leite. Tenta oferecer a água, tenta oferecer o colo, tenta oferecer o carinho, tenta oferecer o contato, tenta oferecer a voz mínima. De madrugada, a grande dica para a mãe é não falar com o bebê. Não usar a voz. Porque a voz, ela ativa, desperta, chama a atenção. O bebê, nessa hora, não quer conversar com a mãe, ele quer contato. E às vezes é só pôr a mão em cima do bebê, é só chegar pertinho, colocar o rostinho pertinho do bebê. Esse contato já pode ser suficiente para o bebê voltar a dormir. Você entendeu? É que o bebê, à noite, a gente está dormindo. E aí o bebê, ele já vai começando a dar os sinais que ele está insatisfeito de despertar. E a gente não tem como ver, porque a gente está dormindo, entendeu? Então muitas vezes o bebê chega chorando e tal. No choro, esse momento do choro é colo. Colo. Botou, pegou no colo, acalma. Mas não leve direto ao peito, a primeira coisa. Ofereça água, ofereça um aconchego. Se o bebê só está dando uma resmungada, um choro bem daquele choro de mãozinha em cima do bebê, rostinho, tenta não tirar do berço, mas chorou, tem que tirar. Não é fácil, por isso que eu falei para você, Ingrid, tem que pegar uma mamada que você fala, essa aqui tá eleita, que essa aqui eu vou me esforçar para tirar hoje. Porque na primeira que você tira, as outras vão atrás. Não precisa forçar nas próximas. Nas próximas, continua com o ritual do jeito que está indo. Porque isso tem que ser feito devagar. Do mesmo jeito que a criança demorou 1 ano e 2 meses para chegar nesse ritual de mamar 5 vezes na noite, ela vai precisar um pouquinho menos de tempo para tirar esse ritual. Normalmente a criança, ela acostuma com as coisas com menos tempo do que a gente imagina. Mas no início eles são mais chocantes. Difícil, né? Essa aí eu acho que a gente tem que sentar na consulta e fazer toda a análise desse sono aí pra gente conseguir tirar. Turma, boa noite para vocês. Muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta na próxima segunda-feira nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-programa aqui no Instagram. Vou esse vídeo também pro YouTube. Vou mandar pro YouTube hoje ainda. Esse mesmo vídeo, o áudio, vou mandar pro Spotify. Gente, o meu sonho era ser guitarrista numa banda de heavy metal e eu nunca consegui. Então agora eu satisfaço o meu desejo de estar no Spotify com esse áudio daqui. Certo? Queridas, Deus abençoe. Continuem assim, continuem amando. Esse é o negócio, continuem amando os bebês. É difícil, mas eu continuo amando. Obrigado, gente. Boa noite.